Oi, pessoal, boa tarde. Na aula de hoje, a gente vai ver um novo assunto, tá certo? Também relacionado à equação de segundo grau, certo? A gente vai ver soma e produto de raízes de uma equação de segundo grau, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, soma das raízes de uma equação de segundo grau, certo? A gente sabe que, utilizando, né, a fórmula de Bhaskara, a gente tem duas raízes, né? Duas possíveis raízes. Uma positiva, certo? E uma negativa, certo? Então, sendo x' e x duas linhas as raízes de uma equação de segundo grau, a gente tem o seguinte, né? X' vai ser a positiva aqui e x duas linhas a negativa, ok? A soma das raízes nada mais nada menos é do que a gente somar de fato a raiz 1 e a raiz 2, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, adicionando membro a membro essas duas igualdades, obtemos a primeira relação soma das raízes, tá certo? Então se a gente fizer x' mais x duas linhas, a gente vai ter essa expressão mais essa expressão, certo? Como elas têm o mesmo denominador, então esta soma vai ser igual ao seguinte, eu vou repetir o meu denominador e vou somar os numeradores, certo? Então eu vou ficar com menos b mais raiz quadrada de delta, certo? Aí agora, mais vezes menos é menos b, mais vezes menos também raiz de delta, certo? Agora, perceba o seguinte, que eu tenho mais raiz de delta e menos raiz de delta. Então, isso daqui eu posso cancelar. Por quê? Porque vai zerar, né? Mais raiz de delta menos raiz de delta é zero. Então, eu vou ficar com menos b, e aí aqui eu vou somar, né? São sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, vai ficar menos 2b sobre 2a. Agora, simplificando esse 2 com esse 2, né? Porque 2 dividido para 2 é 1. Então, eu vou ficar com menos b sobre a. Ou seja, a gente chegou na seguinte relação, que a soma das raízes de uma equação de segundo grau é igual a menos b sobre a. Beleza? Então, o que acontece é o seguinte, em toda a equação de segundo grau em que x' e x duas linhas são raízes reais, certo? A gente tem que x' mais x duas linhas é igual, x duas linhas é igual a menos b sobre a, certo? Então, a gente tem essa relação aqui para a soma de duas raízes, certo? Agora, a gente vai ver o produto de duas raízes, certo? Sendo, né, x' e x duas linhas as raízes de uma equação de segundo grau, a gente tem novamente isso, né? Uma é positiva e a outra é negativa, tá bom? E aí, agora, como é o produto, então a gente não vai mais somar, a gente vai multiplicar membro a membro, tá bom? Multiplicando membro a membro essas duas igualdades, obtemos a segunda relação, que a segunda relação é a do produto, tudo bem? E aí, multiplicando essas duas raízes, a gente vai substituir o valor de x', certo? Aqui eu só substituir, e substituir o valor de x duas linhas, substituir também. Aqui o que é que acontece? Esse menos b vai multiplicar esse cara, e depois vai multiplicar esse daqui. Da mesma forma, o mais raiz de delta vai multiplicar o menos b e depois vai multiplicar o menos raiz quadrada de delta. Tudo bem? Agora a gente vai ficar com o seguinte, né? Menos b vezes menos b, menos vezes menos é mais, b vezes b é b ao quadrado. Tudo bem? Aí menos b vezes menos raiz de delta é menos vezes menos é mais, b vezes raiz de delta, b raiz de delta. Tudo bem? Agora, multiplicando aqui, né? A segunda parte. Mais vezes menos é menos, e raiz de delta vezes b é raiz de delta vezes b, ou b vezes raiz de delta. Eu coloquei aqui b vezes raiz de delta, certo? E aí aqui mais vezes menos é menos, e aí aqui a gente vai ficar com raiz de delta vezes raiz de delta. Isso é raiz de delta ao quadrado. E aí, o quadrado, né, a gente vai ficar com o seguinte, raiz de delta ao quadrado, esse quadrado cancela com a raiz e eu vou ficar só com delta. Tudo bem? Esse quadrado vai embora com a raiz e eu vou ficar só com delta. Dessa forma, eu cheguei na seguinte expressão, certo? Aqui no numerador. Tudo bem? Agora,
eu vou ter que multiplicar os meus denominadores também. Então, 2 vezes 2 é 4, a vezes a é a ao quadrado. Então, eu vou ficar com 4a ao quadrado. Tudo bem? Agora, percebam o seguinte, que eu posso simplificar a minha expressão ainda mais, porque eu tenho mais b vezes raiz de delta menos b vezes raiz de delta. Então, isso daqui, ó, vai embora. Tudo bem? E mais ainda, eu tenho menos delta. Então, eu posso substituir o valor do meu delta. Quem é o meu delta? O meu delta é b ao quadrado menos 4 vezes ac. Tudo bem? Substituindo o valor do meu delta aqui, eu vou ficar com o seguinte. B ao quadrado menos delta. Então, menos o valor do meu delta. Quem é o meu delta? B ao quadrado menos 4ac. Tudo bem? Retirando os parênteses, eu vou ficar com o seguinte. B ao quadrado menos vezes mais é menos vezes menos é mais. Então, eu vou ficar com menos b ao quadrado mais 4ac. E aí, aqui novamente, b ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui vai cancelar, tudo bem? E aí, eu vou ficar com 4ac sobre 4a ao quadrado. E aí, o que acontece? Esse 4a eu vou cancelar com esse 4a ao quadrado. E aí, eu vou ficar só com o meu a, tudo bem? Por quê? Porque o meu 4a vezes a é igual a 4a ao quadrado. Então, se eu colocar aqui o meu 4a vezes c, então esse 4a vai embora com esse 4a, porque 4a dividido para 4a é 1. Então, eu vou ficar só com a seguinte expressão, c sobre a. Tudo bem? Ou seja, a gente chegou na nossa segunda relação. A nossa segunda relação diz que o produto de duas raízes é igual a c sobre a. Tudo bem? Agora, o que é que vai acontecer? A gente tem o seguinte. Dessa forma, em toda a equação de segundo grau em que x' e x' são raízes reais, nós temos que o produto das duas raízes é igual a c sobre a. Tudo bem? Agora a gente vai exercitar isso, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos. E aí, né, o primeiro exemplo diz o seguinte. A equação 3x ao quadrado menos 8x menos 3 apresenta duas raízes reais e diferentes. Sem resolver a equação, determine a soma e o produto dessas duas raízes. Então, vamos lá. Primeiramente, a soma, ela é dada, né, a gente viu lá, menos b pela seguinte relação, né, menos b sobre a. E aí, então, vamos determinar a soma dessa equação, certo? A soma das raízes dessa equação. Vamos lá. Menos, o b é quem? Menos 8. Então, eu vou ficar com menos 8 sobre a. Quem é o meu a? 3, certo? E aí, vamos lá. Menos vezes menos é mais. Então, eu vou ficar com 8 positivo sobre 3. A minha soma é igual a 8 sobre 3, certo? E o meu produto vai ser igual a c sobre a. Tudo bem? O meu produto vai ser igual a c sobre a. Quem é o meu c? O meu c é menos 3, certo? E o meu a é 3 positivo. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho sinais diferentes, né? Então, aqui o meu resultado vai ser negativo. 3 dividido para 3 é 1. Tudo bem? Então, a gente conseguiu determinar, sem resolver essa equação, a soma e o produto das raízes dessa equação de segundo grau, tá bom? A soma é igual a 8 terços e o produto é igual a menos 1, tá bom? E aí, agora vamos para o nosso segundo exemplo. Encontre as raízes da equação de segundo grau x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a 0 através da soma e do produto. Uma forma de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau é utilizando a soma e o produto. A gente viu uma forma, né, de encontrar as raízes dessa equação, que é utilizando a fórmula de Bhaskara, certo? Mas por soma e produto, a gente consegue encontrar de maneira mais rápida, certo? Então, vamos lá. A soma, novamente, é menos b sobre a, certo? Conforme a gente tinha visto. Então, vamos lá. A nossa soma vai ser igual a menos b, então vai ser menos. Quem é o meu b? 5
certo? Dividido para A, que é 1. Então, a minha soma é igual a menos 5, tudo bem? E o meu produto é igual a C sobre A. O meu C é quem? 4, certo? 4, dividido para 1, que é o meu A. 4 dividido para 1 é igual a 4. E aí agora vamos pensar no seguinte. A gente precisa de dois números, certo? O x' e o x duas linhas, certo? Que são as minhas raízes, a minha primeira raiz e a minha segunda raiz. A gente precisa de dois números que, quando somados, sejam iguais a menos 5 e, quando multiplicados, sejam igual a 4, certo? E aí a gente vai pensar em dois números que, quando a gente somar, dê menos 5 e, quando a gente multiplicar, dê 4. E aí vamos pensar, eu preciso, se quando eu somar, né, quando eu somar esses dois números, eles são negativos, né, ele vai dar um valor negativo, supõe que os dois números sejam negativos, porque aí quando eu somar, eles vão continuar negativos, certo? E a multiplicação, percebam que ele é positivo, né? O produto é positivo. Então, de fato, esses dois números eles têm que ser negativos. Por quê? Porque quando eu multiplicar menos com menos, vai dar positivo. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui dois valores, certo? Menos 1 e menos 4. Percebam o seguinte, que quando eu multiplicar, né? Vou colocar aqui em cima. Quando eu multiplicar menos 1 vezes menos 4, eu vou ter o seguinte, o produto, né? Então, vai ser menos vezes menos é mais, 1 vezes 4 é 4. Opa! Então, o produto tá ok, deu 4 positivo. E a soma? Então, quando eu somar isso daqui, ó, eu vou ficar com o seguinte, menos 1, mais vezes menos é menos, certo? E aí, quando eu tenho sinais, né, iguais aqui na soma, né, eu vou repetir o meu sinal e vou somar os valores. 1 mais 4 é 5. Ou seja, eu cheguei exatamente na soma e no produto, certo? A minha soma é menos 5 e o meu produto é 4. Ou seja, as minhas duas raízes da minha equação são menos 1 e menos 4. Tudo bem? Então, sempre que a questão pedir, né, através de soma e produto, encontre as raízes dessa equação, você tem que pensar em dois números que, quando somados, deem o resultado e, quando multiplicados, deem o mesmo resultado, tá bom? Deem o mesmo resultado aqui do produto, beleza? Dessa forma, é um pouco mais rápido do que você ter que colocar na fórmula, utilizar a fórmula de Bhaskara para poder encontrar as raízes, tá bom? Mas aí também requer um pouco mais de reflexão, né? Porque você precisa pensar em dois números que se adequem aos resultados que você encontrou aqui na soma e no produto. Tudo bem? Essa foi a aula de hoje, tá bom, pessoal? Vou passar uns exercícios para que vocês pratiquem os conceitos que foram dados na aula de hoje, tudo bem? Então, os exercícios do livro da página 108, as questões de 1 a 6. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Desejo uma ótima tarde para vocês e bons estudos.